Olá, amigas, olá, amigos, sejam muito bem-vindos nesse dia muito especial, onde vamos tratar de trazer algumas reflexões do capítulo 26 da obra Painéis da Obsessão, nos falando a respeito de socorros espirituais relevantes. Mas antes, vamos fazer uma pequena prece para iniciarmos as nossas reflexões do dia de hoje. Abençoado amigo Jesus, Mestre amado de nossas vidas, aqui nos encontramos, Senhor, te rogando a presença, para que nestes minutos que iremos passar, relendo estas páginas abençoadas, possamos nos encontrar contigo, na percepção de que o amparo celeste sempre se encontra disponível para toda a humanidade. Traz aqui, Senhor, nesta hora, nestes minutos, a serenidade, a paz e o bem que todos nós um dia alcançaremos em sua plenitude maior. Abençoa as nossas queridas irmãs e irmãos conectadas através desta rede virtual e que possamos seguir na condução dos nossos estudos e aprofundamentos deste capítulo e desta doutrina tão abençoada. Muito obrigado, Jesus, e que assim seja. Bem, minhas irmãs, meus irmãos, como havíamos mencionado, hoje teremos algumas considerações a respeito do capítulo 26, Socorros Espirituais e Relevantes, desta obra Painéis da Obsessão, psicografia de Divaldo Pereira Franco e ditada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. O capítulo é empolgante e nos traz considerações muito especiais, principalmente através nos mostrando do passe, do apelo, do carinho com que a espiritualidade cuida de toda a humanidade. O capítulo se inicia num quarto singelo, onde a febre vai consumir o corpinho do pequeno Gumercindo. O médium Venceslau, concentrado, comovido, prepara-se para a tarefa de auxílio, amparado pela mentora espiritual, irmã Angélica, e pelo dedicado Bernardo. Havia lágrimas nos olhos do companheiro encarnado, prestes a se desdobrar pela face pálida de emoção. Bernardo, então, assumira a missão de cuidar de crianças órfãos, reconhecendo nelas antigos desafetos, filhos negligenciados e irmãos necessitados de recomeço. Abrindo aspas, num trecho retirado literalmente deste capítulo, nós vamos perceber no resumo que nos traz a seguinte informação, desta vez literalmente retirada do capítulo. Ele amava, no caso Bernardo, ele amava aquelas aves implumes, tombadas do ninho pela orfandade material, e assumira com outros espíritos amigos e abnegados a tarefa de os agasalhar no regaço amantíssimo de Jesus. Segue falando Manuel Filomeno de Miranda, nos trazendo o capítulo. Compreendia que ali deveria reencontrar os filhos de que se descuidara na viagem do tempo, quando o desequilíbrio lhe governava a conduta. Os irmãos que ficaram esquecidos na dor, os desafetos que recomeçavam a marcha sob os estigmas de que foram vítimas. E aí segue nos nossos resumos, seguindo nos nossos resumos, ao lado dele vamos ver o espírito Carlos, com quem ele compartilhava débitos e afinidades de vidas passadas. Também o auxiliava com a dedicação. O nosso Carlos, o companheiro
que mais de perto se lhe associara ao ideal, segundo como está aqui no capítulo, fascinado pelo desafio cristão, se lhe vinculava por experiências transatas em inúmeras etapas reencarnatórias. E agora, como diz o capítulo, fruindo para que, de uma forma muito especial, pudessem se desincumbir daquelas tarefas. Igualmente, ele amava aqueles serizinhos que lhe chegavam inseguros e desfalecentes, aguardando a diretriz e reeducação. A irmã Angélica, que por todos vigiava, os reunia e os trouxera outros afeiçoados colaboradores, de modo a formarem a família da fraternidade cristã, laborando pela própria e pela felicidade geral. Aí a situação de Gumersindo. Gumersindo era um espírito muito querido, que reencetava a caminhada sob o peso das suas grávidas dívidas do passado. Encarnado, então, por meio de uma mãe tuberculosa, pobre, que, ao sentir a aproximação da morte, confiou seu filhinho aos cuidados do médium. Então, ela rogara ao médium responsabilizar-se por aquele filhinho, a fim de partir para o mundo espiritual de uma forma mais tranquila. Agora, num estado mais crítico, ela percebia que a sua vida, a mãezinha biológica, a sua vida física estava praticamente terminada por um fio. Venceslau orava fervorosamente, entregando-se à misericórdia divina, sem impor nenhum desejo. Aí abre aspas num trecho que o nosso Manuel nos traz. Não se encorajava a pedir que fosse oferecido este ou aquele resultado. Entregava-se a Deus, suplicando o amparo para o filhinho espiritual semi-desfalecido. E aí, mais um trecho que nós retiramos literalmente do capítulo. Ao lado da cama, a genitora desencarnada, de joelhos, conforme o hábito da religião que professara na sua humildade de mulher simples na terra, igualmente pedia pela permanência daquele a quem emprestar o corpo. Aí vemos, então, as questões relacionadas à ação fluídica e o desdobramento espiritual com relação aos passes. A aplicação dos passes se inicia naturalmente sobre a coordenação, sobre a direção espiritual. Aí vemos, a um breve sinal da irmã Angélica, o médium Venceslau começa a aplicar os passes dispersivos, aos poucos, sob o comando psíquico do nosso Bernardo, e retirando aquelas energias deletérias que estavam envenenando aquele menino, provenientes, naturalmente, de processos pneumônicos muito pertinazes e ainda muito resistentes ao tratamento especializado. O médium, então, transformava-se naquele minuto numa espécie de um canal vibratório poderoso e tornara-se, como a gente percebe no capítulo, tornara-se um dínamo irradiante e ele próprio iluminando-se com uma tonalidade opalino azulácea, muito brilhante, irrigando a corrente sanguínea, vitalizando as hemácias, ou seja, os glóbulos vermelhos, e fazendo aquelas grandes interseções junto ao aparelho físico. A febre, aos poucos, cedeu, e o menino, transpirando, a respiração, aos poucos, começava a se normalizar. E, nesse momento, quando ficou concluída a terapia fluídica, nós vamos ver os benfeitores desembaraçarem o espírito Gumersindo daquela teia material e desdobrá-lo de uma certa forma, como ocorre nesses processos, como diz o capítulo, nos processos do sono natural. Quase de imediato, ele assumiu
o nosso Gumersindo a personalidade anterior, de quando ele havia desencarnado no século passado, com uma idade aproximada de 12 anos, e dirigido pela mentora, ele se acerca do médium, que acompanhava toda a cena, e traz a sua fala comovida. Necessito, paizinho, de prosseguir. Ajuda-me com seu amor, e rogando ao Senhor que nos ampare a estes propósitos maiores, aos propósitos do bem, sustentando-nos na luta redentora. E segue num determinado trecho que extraímos: rogue para que possamos ficar juntos por mais algum tempo. E na cena muito comovente, todos se unem numa prece ungida, com muita unção, de muita humildade. E a gente vê o quarto completamente se transformando. Não havia naquele ambiente qualquer presença perturbadora ou infeliz. O quarto humilde se transformou então num santuário de amor, de fé, onde pulsavam as harmonias da espiritualidade. E aí a gente vê a resposta do alto, seguindo com o nosso resumo. Em seguida, uma luz indescritível inunda o quarto e uma voz anunciava. A resposta do alto se deu de uma forma audível para que todos que ali estavam pudessem perceber a profundidade e o júbilo de todas aquelas rogativas. O Senhor aqueceu as vossas rogativas. Bendizei-o, Gumersindo permanecerá na terra. Era a voz que estava ali, como que uma voz direta. E aí vamos perceber o nosso Manuel Filomeno de Miranda, que controla a emoção, que saltou com muita felicidade. Vamos ver também a irmã Angélica rendendo graças, reconduzindo então o espírito Gumersindo mais uma vez ao seu corpo físico. Gumersindo retorna então ao corpo, beija a mãezinha desencarnada numa espécie de uma despedida. E a genitora desencarnada, emocionada, beija também o seu filhinho, também na despedida, antes de ele ser conduzido ao corpo. A cura espiritual, então, estava confirmada. Em um pequeno parênteses que a gente pode fazer aqui, podemos dizer que a luz que se projetou sobre o nosso Gumersindo representava a condensação do amor do Cristo, restaurando as suas forças e tonificando os tecidos perispirituais. Tudo no universo, então, vai nos trazer o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, tudo no universo é vibração, em diferentes estados de energia, e as rogativas elevadas são compreendidas pelos emissários do Senhor, que avaliam a sua justiça e oportunidade antes de qualquer resposta. A cura, nesse sentido, é o resultado da conjugação de forças espirituais e da sintonia com a vontade superior. Como que, retirando um outro trecho, literalmente do capítulo, vamos ler que, como que recebendo uma instrução telepática da orientadora, o doutor Arnaldo acercou-se do médium e recomendou-lhe trocar as roupas úmidas do paciente do leito, aplicando-lhe uma substância para o caso. Logo depois, o despertando para sorver um caldo quente, a fim de auxiliar o organismo depauperado. O servidor do Evangelho não supitava o imenso júbilo que o invadia, e à medida que nos dirigimos a outros mistérios, com acendrado carinho, ele passou a providências recomendadas entre sorrisos e gratidão ao Pai. No silêncio de uma habitação, longe da bulha e das artificialidades mundanas, sem quaisquer parafernálias e tumultos, no refúgio da oração e sobre recursos fluidoterápicos, fora travada uma grande batalha na qual triunfara o amor, proporcionando ventura e crescimento espiritual para o combatente que iniciava a marcha sob a bênção da reencarnação. Nós retiramos esse trecho literalmente do capítulo,
porque ele é belo com a fala do nosso querido Manuel Flomé de Miranda. Existem lições espirituais que nós podemos tirar deste resumo. O Dr. Arnaldo compartilha profundas reflexões sobre a prece e a sintonia com o alto. Quando ele abre um parênteses falando do pedir e dar-se-vos-á, não é uma simples alegoria, não é simplesmente também uma promessa vã. Trata-se de um dispositivo de segurança ao alcance de todos nós, que saibam que sabemos o que queremos, para o que a gente, como é que a gente sabe pedir, o que a gente vai obter, que porta que nós vamos bater e que porta que vai ser aberta. Tudo isso tem uma dinâmica muito interessante que talvez o nosso Vitor vá trazer algumas considerações. A partícula de luz que todos somos, o nosso fanal é a grande luz cuja potencialidade jaz em nós. Retiramos literalmente também do nosso capítulo. E aí a questão do serviço de passes e assistência contínua. Seguindo o resumo, depois do atendimento a Gumercindo, o grupo espiritual se dirige ao serviço de passes lá na colônia. E aí percebemos também, muitos dos atendidos ainda estão muito intoxicados espiritualmente, desequilibrados pelos vícios, pelos pensamentos negativos, pelas questões relacionadas às obsessões. Nem todos têm a mesma receptividade. Muitos incrédulos sistemáticos, uns ali acorriam indiferentes e frios, outros ansiosos pelos efeitos imediatos, outros não escogitavam de esforçar-se pela própria melhora. Você vê aí os níveis diferentes de pensamentos, de estados emocionais, de estados morais. Mas mesmo assim, todos eles receberam alguma coisa. Os médiuns, então, são acompanhados por técnicos espirituais. Vamos ver aí uma leitura evangélica, uma oração que prepara o ambiente, embora muitos ainda não consigam focar a mente naquele movimento específico. E retirando mais uma vez também do capítulo, de forma literal, vamos ver o nosso Manuel Flomé de Miranda trazendo a seguinte informação. Vimos doutrinadores desencarnados conclamando os sistemáticos obsessores a mudar de atitude, a benefício próprio, familiares de entidades aturdidas pela morte recente, liberando-as das fixações naqueles que ficaram e aos quais, sem o desejarem, transmitiam humores psíquicos perniciosos que os enfermavam. A outros sofredores, igualmente carregados das doenças que lhes vitimaram os corpos, dispensavam-se energias restauradoras, de modo a liberá-los dos fluidos mais pesados que os atormentavam. Alguns eram convidados a permanecer no recinto para posterior atendimento e transferência para colônias hospitais de tratamento adequado. A verdade é que os benefícios se distribuíam amplamente nas duas esferas vibratórias, com carinho, tendo-se presente a caridade, conforme a lecionaram e viveram Jesus e os seus discípulos. Há uma chamada muito importante, dando sequência ao nosso resumo, que o Dr. Lustosa nos traz, recomendando a criação de serviços permanentes de socorro espiritual nas instituições espíritas. E ele fala o seguinte, abre aspas, já é tempo que a caridade cristã nas instituições espíritas crie serviços de urgência fluidoterápica e de consolação. Espíritas esclarecidos poderiam unir-se neste mistério, diminuindo a margem de aflição, de aflições do mundo. Se nós pudéssemos, de alguma forma, trazer uma mensagem central neste capítulo, é uma espécie de exaltação ao poder do amor, exaltação ao poder da prece sincera, da humildade
e da ação coordenada entre encarnados e desencarnados na promoção do bem. Da mesma forma, isso, neste capítulo, vai mostrar como, nos bastidores espirituais, há uma mobilização intensa e amorosa para atender os que sofrem, encarnados ou não. Mas, lógico, desde que haja sintonia com os propósitos do Cristo. Então, desta forma, demonstrando neste capítulo também a necessidade de uma organização, mas também de uma disciplina e de um comprometimento por parte de todos os trabalhadores espíritas no serviço de socorro espiritual àqueles que nos chegam até as portas. Este era mais ou menos um resumo, logicamente com algumas falhas, pois não conseguimos trazer de forma integral o resumo, mas o nosso Vitor já está aqui conosco para nos abrilhantar com algumas reflexões e aprofundamentos a respeito desse capítulo. Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado, Marcelo. Meu boa noite a todos. Vamos dar seguimento ao brilhante pronunciamento do nosso querido Marcelo com relação ao resumo, enfocando que este capítulo não tem muito onde fugir em termos de apontamentos, observações, porque ele se divide normalmente em duas possibilidades. A primeira é o atendimento ao Gomercindo, o jovenzinho, né, que foi atendido por irmã Angélica, e no segundo momento seria o trabalho especificamente de fluidoterapia que Manuel Filomeno traz para cada um de nós, para a nossa reflexão. Então, fazendo uma observação desse capítulo, é quando no caso, Manuel Filomeno vai dar a introdução dos socorros espirituais relevantes, ele vai dizer a respeito dessa criança que estava em febre, né? E que o Venceslau, o médium, muito concentrado, apoiado pela irmã Angélica e também com o valioso concurso do Bernardo, eles estavam envolvidos naquela preocupação do estado daquele menino. Então, Manuel Filomeno vai dar um histórico ali daquela condição que, naquele momento, parecia encontrar-se o que ele chama aqui de aves em plumes, né? Aquelas situações do passado se corporificando agora materialmente numa criança necessitada que recorre àquela casa, e Manuel Filomeno vai falando do Venceslau, do Carlos, né? Que havia todo um comprometimento ali bem anterior à fundação daquela casa, daquela comunidade. Então, o que ele vai dizer aqui é que a mentora espiritual, trazendo todos esses companheiros, porque a Angélica vai arregimentando, pelo que Manuel Filomeno fala aqui, ao longo do tempo, aqueles que seriam os detentores das atividades mais proeminentes, e ao longo do tempo outros auxiliares iam chegando naquela comunidade para que ela pudesse fazer esse tipo de atendimento, né? É como ele coloca aqui, o Manuel Filomeno, que esses companheiros deveriam encontrar os filhos ou reencontrar os filhos que, principalmente o Venceslau, se descuidara no ontem, né? Quando o desequilíbrio governava a sua conduta, né? Então, sempre relembrando que todos os nossos comprometimentos do ontem necessitam
da reparação no hoje. Então, ocorre dessa maneira que o próprio Carlos também, que era como se fosse um grande administrador, ele também estava vinculado nessa comunidade nas mesmas condições que Venceslau. E à medida que ele vai narrando aqui, ele vai dizendo o seguinte: chegava igualmente àquela situação aqueles seres que ele realmente amava, mas ainda inseguros, desfalecentes, tentando aguardar a diretriz e a reeducação que aquelas aves em plumes receberiam por parte de Venceslau e, entre outras situações, com a presença do Carlos. Nesse contexto, vai dizer aqui a respeito do socorro à criança, né? Que ele é extremamente endividado, ele já estava renovando a sua situação de recém-encarnado numa dificuldade mais séria, mesmo porque ele renasce através de uma humilde pessoa, senhora, que estava problematizada ou comprometida na área pulmonar, que era cliente dessa casa. E ela, pressentindo a sua desencarnação, ela conversa com Venceslau e pede que ele se responsabilize pelo filho, né, para que ela possa partir tranquila. Então, é nesse fato que o Manuel Filomeno fala: restabeleceram-se os liames da afetividade entre o trabalhador do Evangelho e o candidato ao crescimento espiritual de volta à Terra, que fatalmente está vinculado, nós vamos, conforme o próprio Marcelo falou, eles estavam intrinsecamente vinculados, né? Então, por isso que nessa fase da saúde problematizada, os riscos da desencarnação eram muito presentes, né? E Venceslau, numa atitude fervorosa em termos de prece, roga misericórdia para que aquela criança pudesse ter um resultado mais encorajador, porque, nessa forma, o próprio Venceslau sentia que muita coisa ainda deveria ocorrer para que ele pudesse, na convivência com Gumersindo, terem respaldos nas reparações necessárias entre ambos, né? E por isso Venceslau entregava a Deus e suplicava para o filhinho espiritual. Quando se fala em filhinho espiritual, são aquele contingente enorme de filhos que aquela comunidade recebia, e especificamente no caso em questão do nosso Gumersindo, o Venceslau ele se toca mais fundamente porque ele percebia que havia uma ligação muito constante, muito forte, muito tenaz, e por isso que ele pedia pela permanência daquela criança que pudesse ser estendida mais algum tempo. Então, ocorre a questão da aplicação dos passes, né? Principalmente agora com relação ao Gumersindo. E Venceslau começa a aplicar esse passe fazendo o processo chamado dispersão fluídica, evidentemente sob o comando do Bernardo, né? Retirando aquelas energias que estavam depauperando a criança e dando condições a que, de uma certa forma, o próprio Venceslau ele se municiava de vibrações bastante elevadas através da prece, e, com isso, aquela
aquele frágil organismo, né, do pequeno, do Gumersindo, ele ia sendo retirado aquelas correntes negativas, muito depressoras, e ao mesmo tempo que ia sendo retirado, outras forças novas, outros elementos salutares fossem infundindo no corpo da criança. E Manuel Filomeno trabalha aqui como se ele fosse um dínamo, né, irradiante, que à medida que ele vai trabalhando, ele vai se iluminando nessa tonalidade opalina, azulácea, né? A questão da cor é uma questão interessante, porque cada cor trabalha numa frequência e cada frequência atinge um objetivo. Então, o importante é que quando a pessoa trabalha na transmissão dessas energias, qualquer um de nós, no trabalho do passe, da fluidoterapia propriamente dita, nós nos tornamos, guardadas as devidas proporções, pequenos dínamos também que irradiamos em conexão com os benfeitores espirituais que nos amparam, essas vibrações que vão beneficiar as criaturas que procuram nas casas espíritas esse tipo de atendimento. E mais Manuel Filomeno vai dizer que essa tonalidade, que ela traz naturalmente peculiaridades curativas ou amortecedoras de dores, coisas assim, mas que penetravam pelo centro coronário e logo depois para o cardíaco, irrigando a corrente sanguínea, fazendo com que as hemácias também pudessem ser vitalizadas e sendo que a criança voltasse a ter uma coloração que prenunciasse uma melhoria bastante efetiva, né? Então, o que acontece à medida que eu passe, e a gente pode perceber que não foi um passe rápido, era um passe bastante demorado, bastante coerente com a necessidade da criança, e que tudo isso começa a se estabelecer como premissa de melhoria quando a febre começa a ceder e aquela sudorese é percebida, né, através do corpo, e a respiração começa a tomar um ritmo de normalidade. Quando, desculpa, há o caso, nesse momento, do desdobramento de Gumersindo, porque quando termina a questão do passe, a benfeitora Angélica, ela desdobra, ela favorece a emancipação espiritual de Gumersindo, e ele desdobrado, ele entra no processo do sono natural, o seu corpo, e ele imediatamente ele é levado a essa circunstância espiritual, a esse momento, agora com a personalidade de quando ele tinha 12 anos, né? E era uma personalidade reconhecida pelo Venceslau. Então, nesse momento, o próprio Gumersindo, na postura de uma criança agora de 12 anos, ele reconhece Venceslau tanto ao ponto que ele fala: paizinho, necessito progredir e prosseguir. Ajude-me, rogando ao Senhor que nos ampare, que nos dê condições de permanecermos na luta. E abraçou em lágrimas. Rogue para que possamos ficar juntos por mais um tempo. Então, uma prece sentida foi feita pelo próprio Gumersindo, né? E ele, uma prece rica de submissão, ele coloca-se à disposição dos benfeitores ou dos elevados destinos oriundos dos planos superiores. O médium, então,
ele é tocado, comovido, acompanha a cena, e o que que acontece? O quarto onde estavam localizados ali Comercindo e outros, a própria mentora, se transforma num santuário de amor. E, nesse modo, quando a oração é concluída, há o estabelecimento de um estado psíquico de tranquilidade, de paz íntima, uma atmosfera psíquica de muita tranquilidade reinava quando uma luz de tonalidade indescritível adentra pela parte superior daquela, né, do teto daquela habitação. E aquela luz vai incidir sobre o corpo da criança que estava adormecido no leito. E uma voz suave e doce fez-se ouvir: o Senhor aqueceu as vossas rogativas. Bendizei-o, Gumercindo permanecerá na terra. Interessante que nós estávamos estudando no nosso grupo a respeito dessa mesma situação. Eu ainda cheguei a comentar, parece mais um caso de você ter uma moratória, né? Porque os elementos propícios para que aquele corpinho, né, quase desfalecente, num período pré-desencarnação, ele esse pedido é levado às instâncias espirituais superiores e a resposta é essa aquiescência do Senhor às rogativas realizadas. Então, Gumercindo permanecerá na terra. Então, há uma nova possibilidade, há uma moratória, e que isso causou emoção no próprio Manuel Filomeno, e que ele falou: a custo controlei a emoção que me assaltou de felicidade. Né? E o que acontece nesse momento? A irmã Angélica reconduz Gumercindo ao corpo para que ele pudesse dar continuidade aos tratamentos, sendo a necessidade dele se alimentar, dele mudar a roupa, porque ele já estava no processo já de convalescência. Né? E, nesse momento, uma frase que me chama a atenção é que, no silêncio de uma habitação, longe da bolha e das artificialidades mundanas, sem qualquer parafernália e tumulto, no refúgio da oração e sob recursos fluidoterápicos, fora travada uma grande batalha na qual triunfara o amor. Então, essa batalha era justamente da possibilidade da permanência do Gumercindo para que, na reharmonização de situações anteriores e através do auxílio fluidoterápico, essa batalha fora vencida e dera oportunidade a que o amor pudesse prevalecer, tendo em vista o crescimento espiritual para aquela criatura, que é o Gumercindo, que iniciava o seu processo sob as bênçãos da reencarnação. Então, eu coloquei aqui até um adendo: preces e passes. É uma dupla imbatível. Não é? Toda a importância que a gente vai relembrar do trabalho humilde, por isso que está falando no silêncio da habitação, longe das artificialidades, da bolha. Né? E eu me lembro muito de uma entidade numa reunião que falava que bem-aventurado, fazendo uma analogia com aquilo que a Condessa Paula falava: quem é aquela mulher que sobe até a mansarda, né? Que vai trabalhar sobre os infortúnios ocultos? Um espírito, um benfeitor, ele, na possibilidade de animar o nosso grupo que estava passando por situações,
de dificuldade, ele vem nos animar da seguinte forma: quem são esses companheiros encarnados que deixam suas casas em determinadas horas de determinados dias para comparecerem a uma reunião, para disponibilizarem suas potencialidades mediúnicas, seus verbos consoladores, apontamentos necessários para o refazimento de tantas criaturas que vão aportar nessa reunião. Então, ele vai fazendo um paralelismo com aquilo que é colocado no item 4, lá do capítulo 13, se não me engano. Então, quem eles são? Né? Fazendo a comparação. Quem é essa senhora que sobe até a mansarda? Ninguém sabe. É espírita? É isso, é aquilo? Aí ele fala: quem são esses companheiros que deixam seus lares e vêm para a reunião? Ninguém sabe. Numa reunião, num bairro afastado. Então, isso me trouxe essa lembrança e eu fiquei assim, muito alegre ao lembrar, porque é um tipo de comovente apelo e entusiasmo àquelas criaturas que trabalham dentro da doutrina sem a necessidade de aparecer, de parafernálias, de situações, de serem os maiores, etc. E sim trabalhar de forma contínua e humilde, né? Então ele fala, o próprio Manuel Filomeno, que quando aprendemos, ou quando aprendermos a recorrer à providência, jamais os recursos que solicitamos não se escassearão, não terminarão, principalmente se eles forem trabalhados no sentido de situações mais elevadas. Não existe necessidade de ficarmos desesperados, desalentados, porque em toda e qualquer situação, esse conjunto de preces e passes, ele, como ele diz aqui, faz parte do todo universal, né? Somos também porção ativa desse conjunto que vibra no universo. Agora, isso depende da nossa sintonia ou não com equilíbrio, a fim de que possamos preservar a essência divina que nos sustenta, da mesma forma que Venceslau, no meritoso trabalho que ele realiza, ele foi aquele dínamo que teve sintonia com os benfeitores espirituais e aquela luz curativa incidia sobre a criança. E fazemos isso todas as vezes que vamos transmitir o passe, sem a preocupação se aquela criatura vai ter o problema resolvido ou não. É fazer e seguir, fazer e seguir. Né? Então, aqui, quando eu entrei aqui, eu ainda ouvi a voz do Marcelo, do pedir e dar-se-vos-á, que não é uma questão meramente de retórica, nem tampouco uma situação que a gente só recorda Jesus. É um sinal de que ele, Jesus, disponibilizou para aquele que necessita a possibilidade de ser bafejado pelas possibilidades de auxílio em relação ao outro, quando nossa própria condição ainda é inferior, é infeliz, não é tão elevada. Mas, através da prece, através dos pensamentos, nós temos condições de trabalhar essa questão de forma mais tranquila. Então, tem que haver uma consistência daquilo que a gente vai pedir para que a gente possa ser dado aquilo que a gente pede. Mas nem sempre a situação não se submete à nossa vontade.
mas sim a vontade do Pai, ou a vontade daqueles benfeitores que orientam os destinos das nossas encarnações. Então, é aquela colocação: ajudai, mas que esse tipo de ajuda seja aquela necessária e coerente para a minha evolução espiritual, e não daquilo que eu desejo receber. Porque os planos de Jesus, os planos de Deus são melhores para cada um de nós, né? E com relação àquela voz que trouxe aquele comunicado, essa resposta superior, o Manuel Filomeno, ele também lembra muito o André Luiz, né? Porque o Manuel Filomeno pergunta: de onde que veio essa voz, né? Essa voz que trouxe a resposta, ela não poderia vir através da irmã Angélica? Por que que teve aquela uma situação? Eu até coloquei assim, tipo voz direta, né? Não deixa de ser, porque aquela voz ecoou ali, todo mundo ouviu, né? Aquela luz entra e uma voz ecoa, né? Ecoa dizendo que o pedido foi aceito. Então, quando trouxe isso, o Manuel Filomeno pergunta por que que não foi a irmã Angélica e por que que teve aquela importância, aquela, né, a pompa da cor, da, da prece, dos elementos que compunham aquela atmosfera espiritual. Então, ele está falando aqui que, em função da importância daquele trabalho que estava sendo realizado ali, os benfeitores espirituais que transmitiam o pensamento do Senhor, eles preferiam propiciar aquele grupo que estava ali a emoção de participarmos da anuência do mais alto. E, lógico, ele diz que a benfeitora poderia, em função do seu elevado potencial espiritual, ela registrou aquilo que ia acontecer, mas os benfeitores optaram por essa situação de mostrar uma elevação de propósito. E eles dizem assim que, vez por outras, esses emissários trazem em pergaminhos de substância muito sutil, ou então através de telepatia elevada. E quando isso ocorreu, eu me recordei do livro Obreiros da Vida Eterna com relação ao Asclépios, que foi o sublime visitante, que ele se materializa, né, numa reunião com André Luiz, trazendo rolo de pergaminhos brilhantes, etc., né? Mas, nesse sentido, indo um pouco mais à frente, a questão da apresentação, que Manuel Filomeno foi objeto de Dr. Arnaldo para acompanhar no trabalho de socorro fluidoterápico, né? Então, realmente é isso. O volume de serviço, dá para imaginar, né, naquela comunidade, era estupendamente assim, violento em termos de números, né? Então, era 1 hora a cada dia, você tinha naquela comunidade esse atendimento específico. Eu me lembro que no nosso aqui, Joana de Anjos, aqui em Juiz de Fora, nós temos, guardadas as devidas proporções, um ou outro dia para atendimento do socorro fluidoterápico, mas que inclui aí o atendimento fraterno, encaminhando para o tratamento espiritual da criança, ou, conforme o caso, para o adulto, através de visualização terapêutica e passes, né? Muito bem. Nenhuma atividade de uma casa espírita organizada e que desenvolve tarefas na direção do bem está desprotegida.
É por isso que Manuel Filomeno vai trazer aqui a vigilância que estava imperando ali por diversos companheiros do plano espiritual para que evitassem a entrada de espíritos ociosos, perturbadores, mas não interferia, isso vale ressaltar, quando se tratava de obsessores muito identificados com aquelas pessoas que iam procurar fluidoterapia. Eles não eram rechaçados inicialmente, né? Mas, em termos, no caso dessa comunidade, que era muito grande, a porta principal dessa colônia realmente era muito forte, porque não poderia permitir invasão dessas hordas ali, tendo em vista que aquele local daquela comunidade assim fazia por merecer, né? No livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 4, Ante o Serviço, o André Luiz vai colocar que em determinada reunião lá, um dos vigilantes, ele franqueou acesso a numerosas entidades, né, sofredoras e perturbadoras, que se postaram diante da Assembleia. Eles aglomeravam-se em derredor dos amigos encarnados, como se fossem mariposas rodeando grande luz, né? E vinham falando alto, proferindo frases desconexas, coisas. Mas tão logo eles eram atingidos pelas emanações espirituais do grupo, eles eram contidos por forças que eles não conseguiam perceber, né? Então, são almas de turvação, em turvação mental, que acompanham parentes e amigos, porque o povo que acorre a um trabalho de fluidoterapia, cada um tem suas características, né? Igual foi colocado aqui, uns trazem os problemas de cargas deprimentes, vibrações de mentes inferiores, doenças orgânicas, conexão com obsessores ou em processo de subjugação, né? Quando são crianças que fazem o tratamento, eles apresentam distúrbios comportamentais, a hiperatividade, violência, ideação suicida, processo do espectro autista, automutilação e etc. Como que esse público recebe o benefício da fluidoterapia? Conforme até o próprio Marcelo estava falando. Uns eles são indiferentes e frios. Eles estão mais ali para resolver de imediato o seu problema. Outros não se esforçavam por melhorar e transferiam essa responsabilidade da sua cura ou do seu bem-estar para os passistas ou para os mentores que iam socorrê-los. Muitos outros não tinham clima mental para absorver as forças que eram dispensadas através do passe. E tinha alguns afervorados que recebiam, né, como se fossem aquela esponja que absorve o fluido, que absorve a água, né? Outros ficam até, eu já vi casos, durante o passe, eles ficam no celular, então no pensamento longe, acham que não tem nada a ver, ficam olhando o relógio para ver se vão embora, enfim. Então, varia muito. Cada um vai receber de acordo com a sua sintonia. Mas isso não significa que, nesse período, enquanto o passe é transmitido, todos os companheiros eram assessorados por enfermeiros especializados que davam sustentação aos médiums passistas, né? Olha como que é a organização do plano espiritual. Enfermeiros especializados para cooperar na aplicação do passe, né? Então, quando é feita a leitura preparatória e ao passe propriamente dito, isso já ocorre, esse tipo de trabalho de proteção já se dão de forma rotineira. E, enquanto isso, esses doutrinadores desencarnados,
eles ficavam conversando ou conclamando as entidades que estavam acompanhando os encarnados, principalmente na categoria de obsessores, para que eles mudassem de atitude, ou então tinham muitas pessoas ali acompanhadas de familiares desencarnados recentemente, mas que não tinham autonomia de voo para situações melhores e que ficavam vinculados ao núcleo familiar. E outros ainda, cometidos de doenças no próprio corpo, recebiam de forma imensa os recursos energéticos para a restauração da sua problemática física, né? Agora, aqueles que estavam assim, um pouco mais necessitados, os espíritos, né? Eles ficavam para tratamento posterior em situações quando seriam realizadas as reuniões mediúnicas. Meu medo aqui do tempo passar, mas quando se vai fazer o comentário a respeito das reuniões mediúnicas, a gente tem que entender o seguinte: todo o trabalho mediúnico para atendimento a situações de obsessão, principalmente desobsessão, demanda tempo. Porque vamos lembrar o caso aqui do Argos, Áurea, Felipe e Maurício. Desde lá de 1411, né? Agora que está sendo trabalhada, ao longo do tempo já houve situações que esses mentores desse quarteto já trabalhavam em benefício deles. E tanto é que o caso persiste até os dias, vamos dizer, da confecção do livro, né? Então, isso demanda tempo. Então, por isso, não adianta a pessoa achar que eu vou na reunião, eu tomo o passe, mas parece que o centro é fraco, o centro é muito devagar ali, eu prefiro ir em outro lugar, que ali o trabalho é mais pesado, né? Mas é porque a pessoa esquece que se ela não aderir ao tratamento, se ela não aderir às colocações que são postas para que aquela pessoa possa ser auxiliar desse processo, não vai adiantar muita coisa, né? E mesmo assim, não adianta convencer ou esclarecer ou apontar caminhos para o obsessor sem que o obsidiado renuncie àquela vinculação mental. Porque não adianta retirar o obsessor se o obsidiado permanece na faixa de não trabalhar para a sua melhoria, de achar que o trabalho está bom, por onde ninguém vai acontecer mais nada com ele. Não, isso aí é lei do engano, né? Então, eu gostaria de lembrar aqui, quando se fala no estímulo da criação de serviços de urgência fluidoterápica, né? Porque é uma coisa interessante, é onde abre espaço para muita gente trabalhar dentro de uma casa espírita, né? Porque ele fala aqui que já é tempo que a caridade cristã das casas espíritas crie serviços de urgência fluidoterápico, né? Então, e eu até escrevi aqui, também instituir grupos de trabalhadores da fluidoterapia para atendimento hospitalar ou em domicílio, ampliando as tarefas que a própria casa disponibiliza para aquele que vai à casa espírita. Mas tem pessoas necessitadas que não podem se locomover, ou que estão em UTI, ou que estão em situações de difícil mobilidade. Então, a casa espírita deve oferecer também uma parcela desse trabalho para aquelas pessoas que carecem desse sentido, né? Então, eu deixaria como proposta aqui a adesão de muitas pessoas que não sabem ou que não têm a percepção de como é valioso esse trabalho que Manuel Filomeno nos trouxe,
mostrando um trabalho de fluidoterapia, né? A fluidoterapia, ou seja, os passes, a água fluidificada, ela nunca vai deixar de ter assim possibilidades de atender os outros através dessas duas situações, seja da água fluidificada ou do passe. É um trabalho assim muito gratificante quando você leva através da sua conexão com os benfeitores espirituais da casa que você trabalha e você leva energias. Isso é muito, muito prazeroso. A pessoa que acaba um trabalho desse tipo, ela se sente bem, porque quando vai dar o passe, a primeira pessoa que recebe o impacto dos benfeitores espirituais somos nós, os passistas. Porque todo passe, a grande maioria, é o chamado passe misto, né? São os espíritos orientando a ministração do passe e a doação fluídica dos fluidos animalizados que dispomos, que vão ser trabalhados para atendimento das criaturas. Então, queridos irmãos, seriam essas também as nossas observações a respeito desse capítulo. Muito obrigado, Vitor, pelas suas considerações e fechando aí, trazendo a questão do passe, algo fora de série das questões do passe misto. Isso. E se não me falha a memória, acho que no Consolador, na pergunta número 98, talvez ali próximo, a gente vai perceber que o nosso pequeno reservatório de energia se conecta com o infinito reservatório do amor de Deus. E aí verte-se este infinito reservatório, misturando-se com os nossos parcos elementos, para que possam ali, de alguma forma, beneficiar aqueles que são objeto das nossas preces, das nossas rogativas. Muito obrigado. Muito bem lembrado, uma ótima referência, porque o primeiro beneficiado, como sempre, é o intermediário. Eu acho que a pergunta 98 do Consolador. É isso mesmo. Emmanuel traz de uma forma muito especial. Muito bom. Meus queridos, muito obrigado pela paciência, pela participação e, mais uma vez, agradecendo ao nosso Vitor pelos excelentes aprofundamentos e comentários. Até a próxima vez, que Jesus possa nos abençoar e um grande abraço. Muita paz. Um abraço a todos.